para ter um encontro com Deus, para adoração, para adorar o nosso Criador. Queridos, em breve Jesus vai estar voltando a este mundo e eu acredito que vocês, assim como eu, têm este desejo de estar para sempre com Ele. Portanto, é muito bom nós, cada semana, separarmos um dia para estar em presença de Deus. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui, falar a um auditório jovem como vocês. Me sinto um privilegiado. Agora eu peço a vocês que se concentrem na mensagem que a Bíblia tem para nós nesta manhã. Não preste atenção em mim. De repente, vocês podem perceber algum erro de português. Eu não tenho a mesma formação acadêmica que vocês, mas concentre-se na mensagem que Deus tem para vocês nesta manhã. O texto que escolhi para a nossa meditação está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler até o verso 7. Quero iniciar pelo verso 3 de Lucas. Todos encontraram? O verso 3 diz o seguinte: então lhes propôs Jesus esta parábola. O verso 3 aqui pressupõe ou dá a ideia de que Jesus tinha um motivo para contar essa história, para contar esta parábola. E para entendermos por que Jesus contou esta parábola, nós vamos ler o contexto do verso 3, que está no verso 1 e 2. Leiam comigo então. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Queridos, durante o ministério de Jesus aqui nesta terra, Jesus sempre esteve rodeado por grandes multidões, cercado por grandes multidões. Embora Jesus, a Bíblia mencione que todos os sábados ele estava na igreja, na sinagoga, pregando, ensinando, Jesus foi também um pregador itinerante. Jesus pregou em todos os lugares por onde ele andou. Na encosta de uma montanha, na beira do mar, na beira da praia, aonde ele encontrasse um lugar que comportasse uma grande multidão, para lá as pessoas se dirigiam e ali mesmo nesse local ele ensinava as pessoas. Eu às vezes fico pensando, qual o meio de comunicação que eles usavam naquela época para que em pouco tempo tantas pessoas se reunissem no mesmo lugar? Para vocês terem uma ideia de como eram esses encontros com Jesus, leiam comigo no livro de Marcos. Quero ler esse texto apenas para vocês terem uma ideia sobre o número de pessoas que procuravam Jesus. Marcos capítulo 3, no verso 7 e 8, diz o seguinte: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguiam da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Era mais ou menos assim. Todas as vezes que Jesus estava em algum lugar, para lá se dirigia muita gente. Um grupo, em especial, não faltava em nenhuma pregação de Jesus. Vocês arriscam quem era esse grupo? Os fariseus, os escribas e fariseus. Fosse na igreja, ou fosse em qualquer outro lugar, lá estava esse grupo. Não porque tinha interesse em aprender alguma coisa que Jesus falava. Eles estavam ali porque eles queriam pegar
ou procurar, ou encontrar algum erro que eles pudessem acusar a Jesus. Além desse grupo especial entre aspas, né, de fariseus, muitas pessoas que os fariseus consideravam que não eram dignos de ser salvos, pecadores, como eles diziam, publicanos, esse grupo também participava dessas reuniões, esses com o interesse de aprender sobre o que Jesus falava. Jesus, nesse dia, ele estava pregando e ele percebe, entre a multidão, um murmúrio. Ele percebe que alguém fala alguma coisa, e eu não sei se Jesus faz uma leitura labial, ou se a audição dele era tão apurada, que ele percebe, ele nota, ele escuta o que está acontecendo, o que as pessoas estão falando. E então ele muda o tom, ou muda o rumo do seu sermão, e ele conta esta parábola. Ele diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, quando Jesus contou essa parábola, eu posso imaginar Jesus olhando ao longe, ao oriente, no Vale do Jordão, e Jesus, ele vê à sua frente as planícies, lugares onde existiam abundantes pastagens, e para lá se dirigiam os pastores com seus rebanhos. Mas Jesus vê também as colinas, lugares com muitas árvores. Ele vê também os desfiladeiros, os lugares onde muitas ovelhas se desviavam, se desgarravam do rebanho e se perdiam lá, e só retornavam para o redil se fosse encontrada, buscada pelo pastor. Entre a multidão que ouvia Jesus, havia esses grupos que já mencionei, mas havia também muitos pastores de ovelhas. Havia ali também muitas famílias de pastores. Havia ali empresários que investiam o seu dinheiro em rebanho, e eles tinham muitos pastores ao seu serviço. Portanto, quando Jesus faz essa pergunta: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa 99 e não vai após a perdida até que venha encontrá-la? Quando Jesus fez esta pergunta, os ouvintes de Jesus entenderam o que Jesus quis dizer. Eles entenderam a lição. Por quê? Porque para eles esta história era muito familiar. Eu não sei o quanto você conhece sobre a vida de um pastor de ovelhas. Alguém conhece como é a vida de um pastor? Eu, muito pouco. O que eu sei sobre a vida de um pastor se resume em duas reportagens que eu vi. Uma delas de um pastor andino nos Andes bolivianos. Querido, depois que eu vi aquela reportagem, eu pensei assim: eu não quero ser pastor de ovelhas. Muito difícil a vida de um pastor de ovelhas. Lá nos Andes bolivianos, enquanto a reportagem mostrava a sua família em casa, uma casa simples, mas feita de pedra, no centro da casa um fogo a lenha, e as pessoas ali se aquecendo, tomando um chá, o pastor estava lá no campo com as ovelhas. Frio, vento, a pele do seu rosto queimada pelo vento e pelo frio, mas ele estava lá junto ao rebanho. Eu vi também uma reportagem de um pastor na Patagônia, Argentina. Essa reportagem veio do Globo Rural.
A reportagem dizia que esse pastor, ele ficava até 6 meses lá naquele lugar, dava 90 quilômetros longe da cidade, longe da sua casa, da sua família, e ele chegava a passar período de 6 meses sem vir de casa. Ele tinha que largar tudo. Ele tinha que largar a família, o conforto do seu lar, abrir mão de tudo isso para estar com o rebanho. Não é fácil ser pastor, né? Eu fui na Bíblia, sabe, procurar saber como era a vida de um pastor no Oriente, lá no tempo de Jesus, ou antes de Jesus, enfim, era da região dele ali. E percebi que também não era fácil. Uma delas está no livro de Samuel 16. Eu vou apenas falar, se vocês quiserem ler na Bíblia, o contexto ali é quando Samuel foi até a casa de Jessé com uma ordem divina para escolher um rei para Israel. Lá chegando, depois que ele encontra Jessé, o motivo de sua visita, imediatamente Jessé chama que apresenta o filho mais velho. Samuel, quando vê aquele rapaz, não tem dúvida, aí está o rei de Israel. Mas Deus diz assim: não, Samuel, não é esse. Não olha pela aparência, não é esse que eu quero. E Samuel então dá essa informação a Jessé, e Jessé chama o segundo filho. Deus também rejeita, ele chama o terceiro, e assim diz que Jessé chamou seus 7 filhos, e todos foram rejeitados. E Jessé parou, ficou quieto, até que Samuel faz a pergunta: escuta, acabaram-se os teus filhos? Notem, aí Jessé lembrou que ele tinha mais um. Aonde estava esse filho? Estava no campo, apacentando as ovelhas. Queridos, ele parece estar esquecido da própria família. Jessé não lembra dele para chamar ele de imediato. Precisa ser lembrado por Samuel. Um outro depoimento de um pastor aqui que eu quero ler com vocês, apenas para vocês entenderem como era a vida de um pastor. Está no livro de Gênesis. Gênesis 31. Gênesis 31, verso 38 e verso 40. Aqui, queridos, é o depoimento de um pastor que eu tenho. E ele diz o seguinte: 20 anos estive contigo. As tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam a fibra. Não as comi os carneiros do teu rebanho. 20 anos, ele diz, hein? De maneira que eu andava de dia consumido pelo... Vamos ler o verso 39 também. Não te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Veja, o pastor enfrentava as feras. Sofri o dano, da minha mão morreterias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, e de noite, o quê? Pela geada. O sono fugia dos meus olhos. Imagine, um pastor de ovelha dá esse depoimento. 20 anos, ele diz, eu estive apacentando, cuidando do teu rebanho. 20 anos, de dia e de noite eu estive com ele. Querido, assim era a vida de um pastor. Agora eu quero que vocês analisem comigo um pouco sobre Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus teve que deixar? O que Jesus abriu mão para vir resgatar a sua ovelha? Queridos, Jesus deixou o seu lar seguro no céu, cheio de paz, de segurança, para vir ao mundo cheio de insegurança. Tão inseguro era que quando ele chegou, se os seus pais não o retiram do país que ele morava para o outro, ele já teria sido morto.
Jesus deixou a glória que ele possuía junto ao Pai antes de o mundo existir, para vir ao mundo poluído pelo pecado. Jesus deixou a sua posição no trono do universo, no centro do universo, como o Rei dos Reis, para sair como um pastor sofredor em busca da sua ovelha perdida. Sabe, queridos, eu sei que esta é uma passagem da Bíblia muito conhecida de vocês. Eu sei que vocês já ouviram muito sermão sobre essa parábola. Eu também já ouvi. Mas tem algumas lições aqui que às vezes passam por algo que a gente não percebe. E eu anotei desta parábola para falar para vocês hoje 3 lições que quero compartilhar com vocês. Primeiro, o pastor descobre a ausência de uma ovelha. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar junto de um rebanho de ovelhas. Alguém já teve essa oportunidade? Você já teve? Pelo jeito, poucas pessoas, né? Eu também já tive essa oportunidade. Lá no Paraná, na fazenda do meu irmão. Eu estive lá e lá ele tinha um pequeno rebanho. Eu perguntei para ele: Paulinho, quantas ovelhas você tem? Ele disse: não sei, umas 90 ou 100. Isso era de manhã bem cedo, quando ele abriu a porta do curral e as ovelhas saíram. E sabe o que eu fiz? Como a resposta dele, eu vi que ele estava em dúvida, eu tentei contar aquelas ovelhas. Eu não consegui. Eu não consegui passar de 15. Por quê? Porque as ovelhas são todas iguais. As ovelhas, elas não param, elas estão sempre em movimento. Então eu começava a contar 1, 2, 3, eu me perdia. Impossível. Mas a parábola diz que o pastor olha para o rebanho e nota a falta de uma ovelha. Sabe, queridos, o que isso quer dizer? Que Jesus, Deus, quando olha para este mundo, ele não enxerga aqui 7 bilhões de pessoas se amontoando, se empurrando, uma querendo derrubar a outra para poder subir. Não é dessa maneira que Jesus enxerga aqui. Quando ele olha aqui, ele vê apenas uma ovelha. Ele vê apenas você. E se você não estivesse aqui hoje, com certeza, ele notaria sua falta. Sabe, queridos, o pastor percebe a ausência de uma ovelha. E logo que ele nota, que ele percebe que falta uma ovelha, ele conta novamente, ele reconta. E quando ele tem certeza de que uma ovelha está faltando, ele se enche de apreensão. Ele conta o rebanho. E quando na realidade ele se certifica de que falta uma, ele também não perde tempo. Imediatamente ele sai atrás da ovelha que se perdeu. Ele deixa as 99 no redil e sai em busca daquela ovelha desgarrada. Quanto mais escura, mais tempestuosa a noite, quanto mais perigoso o caminho, maior é a apreensão do pastor, maior é o cuidado dele, e mais diligente é a sua procura. Ele faz todos os esforços possíveis para encontrar aquela ovelha perdida. De repente, um alívio. Ele ouve ao longe um pequeno balido daquela ovelha, um sinal de que ela está viva. E ele então continua em direção àquele barulho. Ele sobe às mais íngremes alturas, ele chega à beira do precipício, colocando em risco a sua própria vida. Mas por fim, queridos, o seu esforço é recompensado. Ele encontra a sua ovelha. E notem vocês o que diz a parábola: que quando ele encontra a ovelha, ele não repreende essa ovelha. Ele não bate na ovelha com chicote e toca ela para casa. Não, ele não faz isso. Ele, cheio de alegria,
ele coloca aquela ovelha nos seus ombros, ele toma em seus braços, ele aperta aquela ovelha ao seu peito para que o calor do seu peito comunique vida àquela ovelha, e cheio de júbilo, de alegria, porque a sua busca não foi em vão. Ele carrega de volta aquela ovelha para casa. Queridos, a segunda lição que eu quero deixar com vocês aqui, a parábola diz que o pastor sai em busca de uma ovelha. Sabe, uma ovelha, é o menor número que existe. E não tem um número menor do que o número 1. E sabe o que isso me disse? Que se fosse apenas eu, se fosse apenas você, que se tivesse perdido, Jesus teria vindo a este mundo para me salvar, para te salvar. Sabe, queridos, a ovelha desgarrada do rebanho é o animal mais desamparado de todas as criaturas. Uma ovelha perdida, ela sabe que está perdida. Ela percebe isso. E ela se apavora, ela se assusta. Mas uma coisa a ovelha não sabe, é retornar. Isso a ovelha não consegue. Ela até descobre que está perdida, mas não consegue retornar. Aqui no capítulo 15 de Lucas, Jesus conta 3 histórias. 3 coisas estão perdidas. Sabe, nessas 3 histórias, Jesus coloca toda a humanidade dentro dela. Divide em 3 grupos e conta então essa história. Vejam comigo que capítulo 15, do 8 ao 10, Jesus conta a história de uma dracma perdida. Uma dracma perdida, uma moeda perdida. Está perdida, mas não sabe que está perdida. Uma moeda tem consciência? Sabe que está perdida ou não? Não, ela não sabe. E sabe o que isso quer dizer? Existe uma boa parte das ovelhas de Deus, dos filhos de Deus, que estão perdidos, mas não sabem que estão perdidos. E só voltarão ao aprisco se alguém encontrá-los, se alguém trazer de volta. A última história que Jesus conta fala de um filho perdido. O filho está perdido, tem consciência que está perdido e sabe voltar. Sabe, porque ele tem consciência, ele sabe que está perdido, ele sabe o caminho que ele fez vida, ele sabe o caminho de volta. E é isso que a Bíblia diz, que em dado momento, ele caindo em si, ele retorna. A história, ou a parábola que nós estamos estudando, fala da ovelha. A ovelha tem consciência que está perdida. E eu penso que essa aqui envolve uma maior parte dos filhos de Deus, inclusive eu me encaixo nessa história. Eu imagino que você também. Era assim, meus queridos, essa era a condição de Adão depois que ele pecou. Depois que Adão desobedeceu lá no Jardim do Éden, imediatamente após a sua transgressão, a sua desobediência, Adão percebe que está perdido. Ele sabe que ele está arruinado. Adão sabe que ele não tem mais direito de continuar vivendo. Ele não tem direito a mais nenhuma respiração. Ele devia morrer naquele exato momento. Mas isso traz uma angústia ao coração de Adão, porque Adão não foi feito para morrer. Deus fez Adão para viver. A Bíblia diz que Deus fez o homem, colocou dentro do homem a eternidade no coração dele. O desejo de viver. E Adão, mesmo sabendo que deveria morrer, Adão não quer morrer. Ele procura desesperadamente uma maneira de resolver aquela situação. E quando Jesus encontra ele lá no jardim, aquele dia, fazendo, parecia, roupas de figueira, Adão estava querendo ali resolver a situação, cobrir aquela situação, dar um jeito de resolver e continuar vivendo. E Jesus chega perto dele e diz: meu filho, assim não dá. Assim você não vai continuar vivendo. Se você não quer morrer, só tem um jeito.
eu vou morrer no teu lugar. E naquele dia, querido, Jesus toma uma ovelha, sacrificou aquela ovelha, e com a pele dela fez uma roupa para Adão. Jesus está dizendo o seguinte: meu filho, se você não quer morrer, essa veste que você está fazendo não serve. A tua justiça não serve para nada. Só há uma maneira: se você aceitar a minha justiça, a minha veste, se você aceitar que eu troque o lugar com você. E foi isso que Jesus fez. Queridos, Adão estava perdido, se não fosse o amor divino em vir salvá-lo, jamais ele teria encontrado o caminho de volta. A terceira lição que eu tive desta parábola, aliás, esta me alegra o coração muito mais, é porque a parábola não fala de derrota, não fala de tristeza, não fala de fracasso, mas fala de vitória, de alegria, de recuperação, de salvação. A parábola não traz à minha mente um quadro de um pastor aflito, voltando para casa triste, desanimado porque não encontrou a ovelha. Não, a parábola fala de vitória, de salvação. E aqui, meus queridos, está a garantia da minha e da tua salvação. Aqui está, meus filhos, meus queridos, a garantia de que nenhuma ovelha extraviada do redil de Deus é desprezada ou abandonada sem socorro. Cristo está disposto a salvar a qualquer um que queira se deixar redimir do abismo do pecado e das corrupções deste mundo. Eu vou ter que cortar um pouco, avançar, porque eu percebo que o tempo também está correndo rapidamente contra mim, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por quê? Você já parou? Você, quando leu essa história, você já parou e já pensou por que Jesus deixou o céu e veio a este mundo sabendo que isto iria trazer para ele tamanha dor e tamanha aflição? Por que Jesus fez isso? Sabe, queridos, antes que você responda isso para você, eu quero convidar você, juntamente comigo agora, voltar na história e pensar, meditar um pouco nos últimos momentos de Jesus aqui nesse mundo, que foram do jardim do Getsemane até a cruz do Calvário. Sabe, mesmo que nós não venhamos a conseguir entender isso, sabe, porque tem duas coisas que o ser humano aqui nesse mundo jamais vai conseguir entender. Quem fala isso é a maior escritora cristã de todos os tempos, autora do livro Desejado, no Deserto da Tentação. Ela diz o seguinte, que nenhuma pessoa vai conseguir entender aqui no mundo o amor de Deus. Fala, minha linda. Ah? Eu não entendi o som. É comigo? Não. Ah, tá. Ninguém vai conseguir entender aqui, neste mundo, o amor de Deus e o sofrimento de Jesus para salvar o pecador. O sofrimento de Jesus para salvar a sua ovelha perdida. Mas mesmo assim, vamos pensar nos últimos momentos de Jesus aqui nessa terra. Na noite que Jesus é preso, naquela noite Jesus é submetido a 5 julgamentos, todos eles irregulares. Nesses 5 julgamentos, todas as acusações feitas contra ele são ridículas e absurdas. As testemunhas que depõem contra ele são falsas.
Agora, preste atenção. 5 vezes Jesus é considerado inocente, justo ou sem culpa. E isso sabe por quê? Pelo juiz daquele tribunal. Nós temos aqui entre nós algum advogado? Aqui tem um advogado. Imagine você se tivesse. Ou vamos supor que você está neste julgamento como advogado de defesa deste acusado. Você percebe que o juiz, o promotor estão notando que é um julgamento forjado, tramado, que é uma conspiração, e você percebe que o juiz está percebendo que o teu cliente é inocente. Aliás, ele repete isso 5 vezes. Todos os julgamentos que acontecem, o juiz pronuncia: este homem é inocente. Imagine você, o alívio que você está. Você está tranquilo. Teu cliente vai ser absolvido. Mas no final, quando sai a sentença, ele recebe a pena máxima. E a pena, naquele país, era o quê? Pena de morte. Imagine a sua frustração agora. Imagine o outro dia. A imprensa pergunta para você: o que aconteceu? O que houve com o teu cliente? Foi considerado inocente, mas foi condenado à morte? Qual a explicação que você daria? No mínimo você ficaria embaraçado, né? Sabe, querido, existe nesse julgamento uma grande contradição. Um homem considerado inocente, mas condenado à morte. Nenhum tribunal, com o mínimo de senso de justiça, validaria essa sentença. Mas deixa eu falar para vocês: existe sim uma explicação. Existe uma explicação para isso. Jesus era inocente, como filho de Deus, como segundo Adão, ele era inocente. Inocente diante daquele tribunal, mas culpado ao mesmo tempo diante do tribunal divino. Como o segundo Adão, ele é inocente, mas porque ele voluntariamente assumiu o meu lugar, eu não era inocente. Eu era culpado de todas aquelas acusações. Você, Hugo, não era inocente e ele voluntariamente assumiu o teu lugar. Por isso ele é condenado. Entenderam vocês? Porque você era culpado. Jesus é condenado. Como substituto dos pecadores, ele é aos olhos de Deus culpado de todas aquelas acusações. Então ele é julgado e condenado à morte. Agora imagine comigo, filho. Condenado à morte, ele é colocado sobre a cruz. A cruz era um instrumento de tortura para os piores criminosos. Jesus é colocado sobre a cruz. Imagine agora a figura de Jesus estendida sobre a cruz. Imagine aqueles pregos cruéis atravessando a sua mão, os seus pés. Imagine, queridos, os seus nervos, os seus tendões esticados sobre aquela cruz. Imagine a dor que se alastra pelos seus braços, pelas suas pernas, ao ser ele suspenso entre o céu e a terra. Veja os seus olhos, quanta agonia. Ouça o seu grito de aflição quando ele brada na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora deixa eu falar para vocês. Apesar de todo o sofrimento físico que Jesus recebe naquele dia, por mais doloroso que fosse, isso constitui apenas
uma fração da angústia e do sofrimento dele. E não foram o sofrimento físico que levaram Jesus à morte. Bruno, leia para mim Isaías 53:5. Ali você vai entender o que foi que levou Jesus à morte. Hugo, mude os pronomes deste versículo ali. Aonde está nossa, coloca a minha. E vocês entendam também dessa maneira. Sim. Os pronomes minhas. Nossas e nós. Coloca minhas e meio. Mas ele foi trespassado pelas minhas transgressões, e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras me foi sarado. Queridos, o que levou Jesus à morte foi as minhas transgressões. Não foi o sofrimento físico. O sofrimento físico foi o que Satanás, aquele instrumento de tortura, foi o que o inimigo usou para fazer com que Cristo desistisse do plano de salvar a sua ovelha. Jesus não desiste, ele vai avante, ele é julgado como um pecador, desprezado, acusado e condenado. Na cruz ele está sozinho, ele sente sua própria alma sendo dilacerada, separado do Pai, ele pende na cruz agonizando. Sabe, queridos, Jesus experimentou ali o que os pecadores vão experimentar no dia do juízo final. Aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que escolheram continuar longe do aprisco de Deus, vão sentir o que Jesus sentiu naquele dia. E Jesus fez isso para que você, para que eu não precise passar por essa experiência. Naquele momento tenebroso, Jesus vê apenas a escuridão da sepultura e os horrores da morte, mas mesmo assim ele vai avante, ele está disposto a passar por tudo isso, por você e por mim. Querido, por quê? Mais uma vez eu faço a pergunta, por que Jesus fez isso? Eu vou deixar que Deus responda esta pergunta. Vamos abrir a Bíblia então no livro de Isaías novamente, 43 agora, o verso 4, primeira página. Isaías 43. Esse capítulo ele está escrito na primeira pessoa, quer dizer, não são palavras de Isaías, mas do próprio Deus. E Deus diz ali o seguinte: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Então, sabe agora por que Jesus veio a este mundo? Por que Jesus passou por isso tudo? Por que Jesus sofreu assim? Porque você que está aqui hoje, é precioso aos olhos de Deus. Você é muito importante. É por você que Jesus fez isso tudo. É por você que Jesus deixou o céu e veio a este mundo. Olha, querido, que amor é esse? Eu não entendo. Não consigo compreender. Para dar a vocês uma explicação. Mas não é só eu, a Ellen também não entendeu. E ela disse que esse será um assunto nosso pela eternidade. Sabes? Mas eu, sem entender, eu recomendo a vocês que meditem São João 3,17. Mudando novamente como ele fez ali no texto de Isaías. Aonde está mundo, coloca o seu nome. O que diz lá? Porque Deus amou o Diego, amou Isaac, amou o Hugo, amou a Vanessa, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso, queridos, que Jesus veio a este mundo.
para que você viva eternamente. Eu estou terminando aqui, queridos. Eu quero que você saia daqui com esse sentimento de gratidão pela salvação que Jesus oferece. Sabe? Mas eu tenho um recado para vocês. Um recado, sabe de quem? Deste pastor, que está em São João 10. São João 10. No verso 11, ele diz o seguinte: Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Portanto, este pastor da parábola é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Agora no verso 16 está o recado dele para vocês. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, vocês estão seguros e salvos aqui no aprisco do Senhor. Se vocês permanecerem assim, tenho a certeza de que vocês estão salvos. Agora pense no que Jesus falou. Tem muitas pessoas aí fora no mundo que ainda estão fora, estão perdidas. Algumas sabem voltar, mas estão tão desanimadas que estão esperando o convite. Outras não sabem nem que estão perdidas. E outras sabem que estão perdidas, mas não sabem voltar. Portanto, é o pastor que te pede. Antes de Jesus retornar ao céu, Jesus reúne as suas ovelhas ali e dá uma missão. Ele diz: ide, vocês que foram resgatados, ide, vão chamar as outras, vão encontrar as outras ovelhas. Meus queridos, hoje à tarde, a igreja, o pastor, está fazendo um desafio a vocês. Aqui em Joinville tem muitas ovelhas que estão fora, que estão perdidas. E hoje você tem uma oportunidade de ajudar a resgatar algumas dessas ovelhas. Que Deus te abençoe e que você participe desse trabalho. Amém.